Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ciência na Prática. E hoje a gente vai falar de um dos temas mais importantes, que é o tema de uma das patologias que a gente encontra demais, principalmente em atividades que exigem muito aceleração, desaceleração, saltos, que é a tendinopatia patelar, né? Como muitos até conhecem como jumper's knee, né? O joelho de saltador. E hoje, para falar um pouco com esse assunto, mais uma vez estou aqui com o Gabriel, Rafa, pessoas que têm uma ampla experiência com esse tipo de caso. Hoje estou um pouquinho gripado, então vocês me perdoem aí com o meu nariz hoje não está muito legal. Mas vamos lá, para a gente começar esse podcast de uma maneira bem rápida e para a gente começar a esquentar o motor aqui, eu queria fazer um bate-bola com vocês dois, tá? E fazer algumas provocações. Eu quero que vocês sejam bem sucintos aqui na resposta, para ser algo interessante, mas que já vai começar a criar um pouco de dúvida na cabeça de quem está nos ouvindo, que são temas que talvez daqui a pouco a gente vai discutir mais a fundo. Gabi, um tendão dolorido, repouso ou carga? Carga. Tendão alterado na imagem, mas sem sintomas, Rafa. Segue o Você baile. segue. Dor 3 de 10, escala EVA, durante exercício. Mantém em exercício ou interrompe? Mantém. Para começar um tratamento, trabalhos isométricos ou excêntricos, Rafa? Isometria. Paciente forte, necessariamente, Gabriel, tolera bem a carga? Não necessariamente. É, o teste de agachamento unilateral no plano declinado, no começo ou no final do tratamento, Rafa? Sempre. Monitoramento de queixa é extremamente importante para mecanismo irritativo e ver dose e efeito. Boa. E terapia passiva, Gabi? Protagonista ou coadjuvante? Muito coadjuvante. Boa. Esse foi o nosso primeiro bate-bola. Agora a gente vai entrar um pouco mais na parte mais técnica e eu queria trazer, acho que antes da gente começar a falar realmente da tendinopatia, tratamento, avaliação e tudo mais, acho que há alguns anos atrás, muito falava-se muito mais sobre tendinite e hoje muito mais sobre tendinopatia. Gabi, por que que mudou esse termo e qual que é a repercussão dessa mudança e por que que nós devemos realmente seguir a terminologia correta, né, que é a tendinopatia e deixar de lado a tendinite, como o termo utilizado? É, isso é muito importante, né, salientar. O fisioterapeuta, primeiro, ele precisa dominar a parte conceitual da lesão, né, ele precisa entender o tecido que ele está manejando. E os estudos avançados realmente identificaram que dentro de um tendão com dor, não existe células inflamatórias, o que existe realmente é uma desorganização estrutural do tecido em si. Uhum. Porque se tivesse um paciente com uma tendinite, era só prescrever realmente um anti-inflamatório que a dor iria melhorar e não iria voltar, né. A causa já estaria solucionada e o sintoma também. E a gente vê que realmente não é isso que ocorre, na prática. Então, o termo adequado ali é a tendinopatia, realmente é uma desorganização dessas fibras, de colágeno, que isso acontece ao longo do tempo, né, muitas vezes até por excesso de carga e pouco tempo de recuperação desse tendão, e ele vai entrando num ciclo vicioso e, consequentemente, fica menos tolerante à carga, e aí a dor acaba ocorrendo, né. Ô Rafa, como que você entende que essa mudança de terminologia, como o Gabriel falou, isso é histológico, né, a gente olha nas análises histológicas e ver realmente que não existe um processo inflamatório, mas o que que isso representa na prática do nosso fisioterapeuta, assim? O que que isso muda na tomada de decisão? Gabi já falou ali, se fosse só um processo inflamatório tomava um remédio, mas talvez qual que é a percepção, assim, do físio, talvez até do paciente com essa mudança? É, eu acho esse ponto que ele colocou é muito importante sobre a utilização medicamentosa, porque se realmente o a terminologia, né, IT, a tendinite, caracteriza uma inflamação, tomaria um anti-inflamatório e pronto, melhorou, tá zerado. Mas realmente as desorganizações de tenócitos, de colágenos fazem com que a gente entenda que é uma
tendinopatia, né, até aspectos degenerativos dessas estruturas. Isso quer dizer que não só o medicamento, mas também poderia ser recomendado o repouso, né. Vamos repousar, medicar, porque está com um processo inflamatório e vai regredir. A gente sabe que as tendinopatias, elas não evoluem com anti-inflamatório, muito menos com repouso. Pode até mascarar aquela dor em um curto prazo, mas sempre que ela for exposta à carga, se esse tendão não estiver realmente capacitado para absorver e dissipar energia, o quadro doloroso vai se reativar. Cara, acho que um dos depois eu vou deixar aberto para vocês se quiserem citar mais algum, acho que um dos principais erros que eu vejo, assim, e que isso já saiu até na literatura, que isso é contraindicado, além de tudo que a gente já falou, é o terapeuta que pega uma tendinopatia patelar e faz terapia manual em cima do tendão, aquela massagem em cima do tendão. Como é que é Celiax? É, isso aí, exatamente, existia essa técnica antigamente. Cara, crochetagem, sei lá, esse monte de coisa aí que se faz, cara, isso é contraindicado. Se você vai no fisioterapeuta, o fisioterapeuta faz isso, Um raspador. cara, isso é contraindicado, não faça no seu paciente, você só vai piorar o quadro dele, não vai trazer nenhuma repercussão positiva. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de pontuar, que vocês veem assim na prática aí, que o terapeuta realmente faz, além de tudo que a gente já falou, né? Não, cara, raspadinha só na praia, né. Olha lá. Muito bom. Bom, acho que pra gente ir pra parte final, cara, vocês acham que um atleta que tá sem dor, ele tá preparado pra voltar ou não? E o que pra vocês talvez seja, uma certeza de que o paciente está de alta ou, né, que ele pode voltar à prática esportiva? Boa pergunta. Eu acho que ele tem 2 mundos, né. O mundo do alto rendimento que nós vivemos e a gente sabe como é que realmente é duro, e o cenário de maior controle, como o nosso aqui, que a gente está dentro de uma clínica de fisioterapia esportiva. O paciente ele está sem dor, a gente sabe que no alto rendimento, muitas vezes esse atleta realmente vai ter que ir para a guerra, né, sem romantizar, essa é a verdade, né. É o adequado? Muitas vezes não, porque às vezes etapas foram puladas ali. Mas tomando como, na minha opinião, um cenário ideal, o que que seria o critério realmente de alta, seria justamente o atleta passar por essas 4 fases que eu falei: fase de controle áudio, fase de progressão de força, pliometria e retorno ao esporte. A partir do momento que eu estou vendo que existe, né, ou seja, meu paciente ele está evoluindo funcionalmente e a dor ela vem regredindo, conforme o aumento de função, isso já é um grande desfecho clínico. Poxa, eu vou fazer reavaliação, principalmente de força muscular, essa força de quadríceps, ela está simétrica. Se os outros fatores modificados e ali, poxa, se eu conseguir melhorar a mobilidade de tornozelo, de quadril, uma força, algum desequilíbrio de quadril ali que ele deve estar existindo ali, é algo também que isso é levado em consideração. Mas com certeza essas etapas serem construídas de uma forma coerente, de maneira funcional, e o paciente ele estar bem realmente ali sem dor e uma força de quadríceps simétrica, para mim é o mais importante para tomada de decisão para esse atleta estar apto para o retorno ao esporte. É isso aí, cara. Eu acho que, assim, o alto rendimento, a questão é: tá sem dor pra quê, né? Exato. Tá sem dor pra realizar o quê? Que é o que o Gabriel falou. Ele até pode ter dor, mas melhorou a capacidade funcional, a exposição à carga. Então, antes ele tinha dor logo no início do treinamento e essa dor só ia aumentando até o final. Hoje, ele inicia com uma pequena queixa no início do treinamento, só que depois que ele aquece, ele se sente muito melhor e finaliza o treinamento sem irritabilidades posteriores a isso. Hum. Essa irritabilidade não perdura 24, 48. Eu acho que é o que o Gabriel falou, no esporte de alto rendimento é muito mais desafiador, mas a gente tem que também alinhar expectativa e realidade com treinadores, com o próprio atleta, que a gente às vezes tem que trocar o pneu do carro com ele em movimento, mas se a gente quer realmente dar longevidade para esse atleta, para não ter que ficar sempre parando, volta, para, volta, porque a tendinopatia pode cobrar esse preço nosso, preciso de um período, aumentar a capacidade desse atleta, estabeleça firmemente esse período, e aí assuma a sua responsabilidade, que depois desse período
a probabilidade de que ele volte, perdure e tenha longevidade nessa temporada é muito maior. É importante assumir essa responsabilidade. Traga todos os processos que o Gabriel falou, de todas as fases, com checkpoints ali de melhoras funcionais de força, capacidade pliométrica. E aí eu acho que um grande indicativo é: libero com tranquilidade o meu atleta para o grupo, parcialmente com o grupo, depois que ele foi exposto à demanda do esporte dele em 60%, 70% em uma sessão de treinamento, né, e que a semana de exposição com ele a campo, seja lá qual for a modalidade, represente já comigo um microciclo ou muito próximo de um microciclo padrão de treinamento. Eu me sinto muito, muito tranquilo e confortável em liberar um atleta em uma situação como essa. Nem sempre é possível, nem sempre é possível. Legal isso que você tá falando, Rafa, porque aí você tá expondo o cara tanto para uma carga aguda alta e vendo resposta, como também a uma carga crônica construída. Uhum, Você tá variando as duas grandes variáveis, né? Você tá completamente. vendo em uma sessão se 70% ele já suporta e tá vendo sim uma semana inteira, completa, muito parecido com o que ele fazia antes. Ele tá suportando, né? A gente sabe que a carga crônica pode ser mais de uma, né? 3 semanas, mas acho que isso já dá um norte muito grande que provavelmente ele vai suportar, porque as sessões de treinamento dificilmente tem 70% da carga máxima do atleta, então ele vai conseguir suportar um longo tempo. É que no alto rendimento, muitas vezes, igual o Rafa falou, o atleta ele não vai estar vetado e a gente vai estar fazendo o gerenciamento de É carga. isso. Se realmente a irritabilidade está muito alta, a ponto de afetar a função, a gente vai vetar, mas só naquela fase inicial de controle de dor. Quando a gente realmente iniciar a fase de progressão ali de corrida, que progressão de corrida não, progressão de força, talvez vai ter já uma integração parcial desse atleta no treino e o tratamento vai ser em conjunto com essa questão. Então, o fisioterapeuta entender, poxa, quais conteúdos ali do treino que realmente proporcionam maior irritabilidade para esse tendão, alinhar com a comissão, poxa, a gente pode tirar esse atleta dessa parte do trabalho e aí fazer o complemento ali conosco. Isso é fundamental dentro do gerenciamento. Isso aí é algo que as pessoas não conseguem compreender do papel do fisioterapeuta dentro, do staff de uma instituição, seja o esporte que for. É o seu papel ter o conhecimento do que cada treino pode repercutir para cada estrutura. Isso vale para qualquer lesão, qualquer uma. As tendinopatias geralmente têm uma característica que o atleta consegue lidar durante mais tempo. Uma lesão muscular isso não vai acontecer, mas consegue lidar ali mesmo com ela, né, sintomática. Então, tem que ter muito claro na cabeça de vocês que o veto no esporte, ele é através de várias análises, o veto 100%. Então, a tendinopatia é uma das lesões que a gente consegue manejar até onde possível e até onde o atleta consegue indo, sem ter uma repercussão na performance, que também é fundamental, e esse alinhamento com o atleta, comissão, né? Todo o staff precisa ser muito claro para que, ó, ele tá indo para um sacrifício nesse momento, ele não tá na situação, mas a performance dele ainda não está sendo, né, alterada. Isso é algo que é extremamente importante. Para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, curta. O que vocês falariam para uma pessoa que vai pegar o seu primeiro caso de tendinopatia patelar amanhã, Rafa? Você é um gerenciador de carga. Você não é só um prescritor de exercício. Você também gerencia o todo. Então, já partimos do pressuposto que você é e domina fisiopatologias, diferentes fisiopatologias, que você tem uma alta capacidade de prescrição de exercício, sabe as repercussões desses exercícios. A gente parte do princípio disso, essa tríade, né, de uma boa avaliação, prescrição e saber as repercussões. Mas mesmo se você tiver tudo isso e não souber gerenciar as cargas do seu atleta, do seu paciente, a taxa de sucesso vai reduzir de maneira representativa. Então aprenda mais sobre isso. Boa. Vou sair um pouco do protocolo. Na verdade, vai ser mais um desabafo do que Ele sempre deixa isso aqui para a parte final, né? assim, Abre o coração, abre eu o acho que coração. eu acho que muito fisioterapeuta pode estar nos assistindo e falar: "Pô, é muito fácil para esses caras estarem falando em controle de carga,
em gerenciamento de exercício, pô, mas a clínica lá, atendimento individualizado, ou no clube ali, um atendimento mais personalizado. Porra, e eu? Tipo, atendo 3, 4, 5 ao mesmo tempo. Fala, meu amigo, infelizmente, se você vive esse cenário, você não está praticando a fisioterapia de verdade. Essa é a realidade. E aí, cara, muitos pacientes vão sair do consultório e falar, porra, eu não evoluí. Não evoluiu porque você não praticou a fisioterapia adequada. Esse cara vai sair do consultório e vai falar, porra, fisioterapia não serve pra nada. E aí chega no nosso ambiente de clínica aqui, o cara fala, porra, eu nem sabia que fisioterapia fazia esse controle, esse monitoramento. Eu nem sabia que fisioterapia, pô, que o protagonismo era realmente os exercícios da maneira que vocês fazem. Mas o que a gente faz é o que a ciência diz e a da nossa expertise com atleta de alto rendimento. Ah, é nada demais, entendeu? Então, se a gente tivesse mais profissionais praticando, né, uma fisioterapia, poxa, de qualidade, o básico bem feito, porque o que a gente faz é o básico bem feito. Meu irmão, a gente ia colocar a fisioterapia em outro patamar, mais valorizada. Você tá num clube de futebol, poxa, você é 3 fisioterapeutas pra uma porrada de atleta. Meu irmão, cada vez mais você vai ganhando conhecimento, vai tendo trato ali com a comunicação do clube, vai brigar por melhorias, por mais profissionais, porque realmente, cara, uma fisioterapia bem adequada, ela muda, cara, desfecho de paciente, ela muda desfecho dentro de um clube de alto rendimento. A gente tem, cara, uma grande profissão e as pessoas realmente precisam enxergar o valor disso. E quanto mais pessoas estiverem praticando isso, cara, com certeza a fisioterapia vai voar alto. Pô, parece pô, estava dizendo isso aí, cara. Eu vou fazer ainda colaborar mais um pouco. Eu até fiz um comentário esses dias no meu Instagram, e eu nem sou um cara tão ativo no Instagram, que eu tenho visto uma vertente que pra mim, cara, e o nosso episódio fala muito sobre isso. Os fisioterapeutas estão investindo demais em cursos de terapias passivas. Cara, se você for olhar todos os guidelines das principais lesões ortopédicas e esportivas, cara, vou dar um número, não é um número baseado em ciência, mas eu tenho quase certeza que mais de 90% delas você não vai conseguir solucionar o problema do seu atleta através de terapias passivas, tá? Se não for mais. Então, cara, invista em realmente cursos que vão te dar condição de você ser um ótimo prescritor de exercício, um ótimo avaliador, um ótimo controlador de carga, um cara que tem um conhecimento muito amplo sobre tudo que a fisioterapia realmente entrega. E não só sobre ser um bom terapeuta manual, um bom osteopata ou um bom técnico de massagem, porque isso são terapias que têm alguns resultados e algumas patologias a curto prazo. Mas o que a gente quer, e eu acho que é o que você quer como fisioterapeuta, é realmente entregar um serviço que dê resultado a médio, principalmente a longo prazo. Que o paciente saia da sua clínica e fale para todo mundo: putz, fui lá, não só fiquei bem, como nunca mais, ou nem me lembro a última vez que tive uma questão parecida com a que eu tive. Então, busquem conhecimento nessa área e vamos mudar essa vertente, como o Gabriel falou, vamos fazer com que a nossa profissão cresça cada vez mais, que é isso que vai valorizar cada um de nós e a gente vai fazer uma fisioterapia de verdade. Galera, acho que é isso. Te vejo no próximo episódio. Um forte abraço. Até mais. Boa.